Bom dia, bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho lembrar os irmãos do que está escrito no livro de Gênesis, que Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E no sexto dia foi feito o homem, número 6, e o homem é número 6, porque o homem é a imagem e a semelhança dos 6 Espíritos de Deus, que Deus se materializava no céu como 6 Espíritos. E Jesus era a palavra desses 6 Espíritos. Aí quando o homem pecou, Deus viu a necessidade de materializar a palavra dele. Aí Jesus, que é o verbo, porque está escrito no livro de João, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí foi revelado o sétimo Espírito de Deus, que é Jesus Cristo. A palavra Jesus é a palavra dos 6 Espíritos de Deus. Ele é o sétimo Espírito de Deus. Só que no céu ele era revelado só os 6 Espíritos, e Jesus era apenas a palavra desses 6 Espíritos. Ora, quando o homem pecou, Deus viu a necessidade que a palavra dele se materializasse. Aí fala que o verbo se tornou carne, a palavra de Deus se tornou carne, Jesus Cristo. Então Jesus, ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Entendeu? Jesus é Deus. E, portanto, está escrito assim, todo aquele que... Então, por exemplo, quando Deus fez o número, por isso que o homem é o número 6, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Mas para você se tornar igual a Deus, você tem que aceitar a palavra dele, que é Jesus, o sétimo Espírito. Todo aquele que não aceita a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, ele é imperfeito. Se você não aceitar a palavra dos 6 Espíritos de Deus, se você não aceitar a palavra dos 6 Espíritos de Deus, que é Jesus Cristo, você é um anticristo, você rejeitou a palavra de Deus. Então você está dizendo que você aceitou só o lado material que Deus revelava no céu, mas a essência que é Deus mesmo, o Espírito Santo, você não aceita. E a palavra de Deus, o que é? São os 10 mandamentos. Então, quando você aceita a palavra de Deus de verdade no seu coração e luta, esforça e briga para obedecer os seus mandamentos, você se torna um só com Deus. Entendeu? Porque aí o mesmo Espírito Santo que opera no corpo do Pai, no corpo do Filho, vai operar em você. Aí você se torna um só com Deus. Por isso que fala que a igreja de Cristo é um corpo. E Jesus é o cabeça desse corpo. Jesus é o Espírito Santo, ele é o cabeça da igreja. Todo aquele que aceitar ele, que é a palavra de Deus, se você está ligado, é a ligação espiritual, entendeu? A pessoa pode estar nos confins da terra, o lugar mais longe do mundo, do planeta, escondido sozinho. Mas se ele ouvir a palavra de Deus, obedecer e pôr seu joelho no chão, crer, lutar e esforçar para obedecer os 10 mandamentos, ele se torna membro do corpo de Cristo. Isso é espiritual. Não precisa de você estar em templo, estar em nada. Para você se tornar um cristão verdadeiro, para você se tornar parte da igreja de Deus, do corpo de Cristo, você só tem que ser fiel para obedecer os seus mandamentos, que são os 10 mandamentos. Jesus é os 10 mandamentos. Quando você vai no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, lá diz: todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento eram sombra das riquezas futuras. Tudo. Então, os 12 patriarcas do Antigo Testamento simbolizavam os 12 apóstolos de Jesus que havia. E os 12 patriarcas obedeciam os 10 mandamentos escritos na tábua de pedra. E os 12 apóstolos obedecem Jesus, porque Jesus ele é os 10 mandamentos encarnado, a palavra de Deus. E no livro de Romanos 8 está escrito assim, ó: estar em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estar em Cristo Jesus é andar segundo o Espírito. O Espírito Santo, que é a palavra, que são os 10 mandamentos. Amém? Fora disso, não há cristão. Não é cristão. Se não obedecer, não é cristão. A paz do Senhor.